O fato de ter lançado recentemente mais um álbum, né? Um disco de covers intitulado No dos Outros, me deu a ideia de fazer este vídeo no qual eu vou explicar a você a respeito da imensa importância da Blitz, não só para o rock brasileiro, mas para a música pop brasileira de um modo geral. E também falar da maneira como o Evandro Mesquita e as vocalistas, a banda toda, eles elaboraram um conceito estético musical que tinha tudo a ver com o cenário político, cultural, social dos anos 80 e de como a banda conseguiu sobreviver a duras penas até chegar aos dias atuais, ainda na estrada e fazendo shows para plateias lotadas, continuando a ser bastante relevante. Sim, a Blitz ainda é muito relevante. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quer você aceite ou não, quer você acredite ou não, o surgimento da Blitz nos anos 80 pode sim ser considerado um marco na história da música brasileira, e a banda sempre liderada pelo carismático e incansável Evandro Mesquita. A banda abriu as portas para o que todo mundo chama aí de B-Rock, né? O B-Rock, na década de 80, e redefiniu o conceito de pop no Brasil. Por quê? Porque eles injetaram humor, teatralidade e uma irreverência que realmente capturaram o espírito de uma geração inteira naqueles tempos. Esqueça assim as análises frias e acadêmicas, esquece esse papo todo, porque a Blitz é diversão quase anárquica, é praia, é Rio de Janeiro, é o caos criativo dos anos 80, destilado em canções que ainda possuem as suas forças e que no passado realmente varreram o Brasil como um grande tsunami. Você sabe que eu sempre gosto de contextualizar as coisas e aqui evidentemente que não vai ser diferente. Para você entender a importância da Blitz, é preciso que você volte ao início dos anos 80, um período em que o Brasil vivia assim os estertores, vamos dizer assim, da ditadura militar. O país estava saturado de repressão, saturado de censura, e tinha também uma MPB ali que, embora fosse genial, muitas vezes se enclausurava em um tom sério ali, quase solene. Só que a juventude daquela época queria muito mais, queria se expressar, rir, dançar, gritar e, acima de tudo, queria viver. E foi naquele caldeirão cultural, político e social que a Blitz surgiu como uma granada colorida lançada no coração do Rio de Janeiro. Aliás, por falar nessas sensações todas, né, que eu acabei de falar agora, se você está com dificuldade em presentear os seus amigos, fique tranquilo porque os seus problemas acabaram. Basta você escolher qualquer produto da Insider, como esta camiseta aqui que eu estou usando. Olha só, tem umas coisas geniais que eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Camisa social, amigo da Insider, é brincadeira? Olha aqui, tem também umas camisetas incríveis que eu uso sempre, são demais, cara. Olha aqui, ó, umas camisetas geniais. Tem também, sabe o que, cara? As cuecas. Esse negócio de underwear, cueca, amigo. Cueca, aqui, as cuecas super confortáveis, que são presentes incríveis para você dar para os seus amigos. Ainda mais agora que dia 20, agora parece que vai ter dia do amigo, né? São presentes espetaculares. E eu digo isso porque eu uso todas as roupas da Insider, que são presentes, como eu falei, muito legais, absurdamente úteis e estilosos ao mesmo tempo, impossíveis de você não usar no seu dia a dia. Tem uma alta tecnologia que faz o suor evaporar rapidamente, desamassa no corpo e fazem uma regulagem térmica fundamental, ainda mais nesses tempos malucos aí que a gente está vivendo de meteorologia maluca. Clica aqui no link da Insider, abaixo aqui na descrição do vídeo, e você será direcionado para o site da Insider, já com o nosso cupom exclusivo incluído no carrinho, o Regis Tadeu, tudo junto, que vai te dar
15% de desconto nas compras na Insider, cara. Então, não vacile. Para você presentear o teu amigo e não ter nenhum problema de ele não gostar, basta você colocar e usar e presentear com os produtos da Insider. Não vacila, porque eu garanto. Obviamente você já sabe disso, mas não custa nada relembrar que a Blitz foi formada em 1981, cara. E era uma banda de rock que logo se transformou num fenômeno performático. Por quê? Porque era uma extensão direta do grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, no qual o Evandro Mesquita já brincava com a linguagem cênica. A estreia da Blitz foi num bar carioca ali chamado, acho que Caribe, ali em São Conrado, e depois eles fizeram um show no mítico Circo Voador em 1982, que não foi um show, foi na verdade um evento grandioso, com o Evandro no vocal, né, no violão e na gaita, o Ricardo Barreto e o Guto Barros nas guitarras, o Lobão na bateria, o Antônio Pedro, que foi baixista dos Mutantes, no baixo, o Billy Forghieri dos teclados e as backing vocals, a Fernanda Abreu e a Márcia Bulcão. Com essa formação, a Blitz trouxe algo para o Brasil que nunca tinha sido visto, que era uma banda de rock que misturava pop, reggae, blues, samba e uma dose cavalar de humor carioca. Com as letras que pareciam conversas de boteco e uns figurinos que poderiam ter saído de um filme de ficção científica dos anos 60. A hoje antológica canção Você Não Soube Me Amar foi lançada em compacto em julho, inclusive, né, de 1982, mas 23 anos atrás. Essa música foi o estopim, cara, de tudo que aconteceu, cara. Porque com aquela batida dançante, o canto falado do Evandro e as respostas sarcásticas das backing vocals, a música não só estourou nas rádios, inclusive o compacto vendeu 100 mil cópias em questão de 3 meses, como essa música virou um hino geracional. O álbum As Aventuras da Blitz 1, que foi lançado logo depois, acabou consolidando esse fenômeno com trocentas mil cópias vendidas em questão de meses. E a Blitz, ela não fazia rock no sentido clássico, ela criava algo novo, que era um pop rock teatral, despretensioso, que falava da vida cotidiana com uma ironia até certo ponto afiada e um despojamento que fazia sentido para a juventude de uma nação que queria respirar liberdade. O que tornou a Blitz única era essa capacidade de traduzir o Zeitgeist. Zeitgeist é um termo clássico alemão que define o clima intelectual, cultural, social predominante numa determinada época, né? E nesse caso, eram o quê? Os anos 80. E tudo isso com um conceito estético e musical que era, ao mesmo tempo, acessível e, de uma certa forma, revolucionário. O Evandro Mesquita, que é com aquela persona dele de surfista boa praça, que parecia sempre estar rindo da própria desgraça, né, amorosa, né? Ele era o maestro de um espetáculo que misturava música, teatro e quadrinhos. As letras da Blitz não eram panfletárias como aquelas de algumas bandas de Brasília, tipo Legião Urbana e Plebe Rude, ou mesmo as bandas aqui de São Paulo, como os Titãs e o Ira. Em vez disso, essas letras capturavam a política do cotidiano. O cara que levava um fora, que em Você Não Soube Me Amar, a garota independente na letra de Betty Frígida, o romantismo ingênuo ali daquela canção A Dois Passos do Paraíso. Era uma forma de resistência cultural menos óbvia, mas não menos poderosa. Porque a Blitz, ela falava de política de uma maneira própria, não óbvia e sem ser panfletária. Celebrava a cultura do underground carioca, os surfistas, os quiosques de comida natural, aquela vibe de praia, tudo aquilo como se fosse uma alternativa à rigidez da própria ditadura. A estética da Blitz era um capítulo à parte, porque ela é inspirada no teatro de vanguarda do próprio Asdrubal Trouxe o Trombone, né? E na explosão visual do tropicalismo e da New Wave. E a banda subia no palco, né, já com o ótimo batera Juba no lugar do Lobão, com os figurinos coloridos, futuristas, quase caricatos, que pareciam realmente zombar da seriedade do rock tradicional.
E as apresentações da Blitz eram um verdadeiro circo, no melhor sentido da palavra, né? Com o Evandro ali dialogando com a Fernanda e com a Márcia, que, aliás, as duas não eram apenas backing vocals, elas eram personagens das narrativas cênicas ali, cara. E esse elemento teatral dava aos shows da Blitz uma energia única, como se o público realmente fosse parte de uma grande piada coletiva. E a Blitz tocava e performava, contava histórias, fazia o público rir e dançar ao mesmo tempo. Musicalmente, a banda era um caldeirão e esse mix de humor, teatralidade e ecletismo sonoro foi justamente isso que fez da Blitz uma das precursoras do chamado B-Rock, como eu te falei, ao lado de nomes como o Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, só para citar 2 exemplos disso. Mas com uma identidade singular, cara, que até hoje é difícil de classificar. Os anos 80 foram um período de transição no Brasil, que a ditadura militar já estava enfraquecida, mas ela ainda impunha censura e repressão. Você vai lembrar muito bem que teve os movimentos das diretas já em 84 e o fim oficial do regime militar em 1985. E tudo isso refletiu o desejo de mudanças de uma juventude que crescia em meio à crise econômica e uma efervescência cultural, tudo ao mesmo tempo. E a Blitz, com aquela atitude meio desbocada e descompromissada, era a trilha sonora perfeita para esses momentos. E as letras, como eu falei, cheia de gírias cariocas, histórias de amor frustrados, era uma celebração da liberdade individual, da vida na praia, do direito de ser jovem e de ser imperfeito. Tanto que o Departamento de Censura Federal, na época, proibiu 2 faixas do álbum de estreia da Blitz, uma faixa chamada Cruel, Cruel Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. E proibiu depois que a gravadora já tinha fabricado os discos. E a gravadora, sem ter o que fazer, botou o disco nas lojas com as 2 faixas riscadas com um tipo de prego e com um aviso na contracapa, cara. Um negócio absolutamente horroroso, para você ter ideia de como eram aqueles tempos. E vou te contar outra coisa, meu amigo e minha amiga. A banda também ela foi pioneira em outro aspecto: a integração com a mídia. Porque os clipes e as participações em programas de TV mostravam ali uma banda que entendia o poder da televisão num Brasil pré-internet. Eles tocavam e criavam histórias, narrativas visuais que ampliavam o impacto das canções da banda, e esse flerte com a cultura pop mainstream, algo que inclusive muitas bandas de rock na época evitavam por medo de se vender, né, ao sistema, foi na verdade um trunfo da própria Blitz, que nunca teve vergonha de ser popular. O sucesso meteórico da banda veio evidentemente com um preço. A superexposição e a demanda insana por shows acabaram gerando conflitos internos. E o ápice disso aconteceu quando o Evandro aceitou gravar um comercial com a Tina Turner lá nos Estados Unidos, lá em Hollywood. E isso gerou ciúmes, gerou brigas entre os integrantes que viam nisso uma quebra do espírito coletivo da banda, sem contar que todo mundo ali queria uma partezinha da grana que o Evandro recebeu, né? Vamos combinar, né? E aí, em 1985, quando o Ricardo Barreto e a Márcia Bulcão saíram, e isso tudo somado ao desgaste da rotina exaustiva entre eles, tudo isso levou ao fim da banda em 1986, depois do anúncio de um álbum de despedida que iria se chamar O Último da Blitz, que nunca foi gravado. Foi então que em 1994, a inclusão de uma canção chamada Mais Uma de Amor, Geme Geme, na trilha sonora de uma novela da Globo, reacendeu o interesse pela Blitz, cara. E isso levou a uma reunião da banda e lançamento de novos discos, né, depois dessa volta, né, com as turnês sempre com as plateias lotadas pelo Brasil afora. E dias atrás, a banda lançou No dos Outros, que é um álbum de covers que revisita canções de outros artistas. Por exemplo, tem Sentado à Beira do Caminho, né, da dupla Roberto e Erasmo Carlos, tem Pingo de Amor, do Paulo Diniz, tem Sujeito de Sorte, do Belchior, tem mais outras músicas, né, e inclusive tem uma versão meio jazz ali de Você Não Soube Me Amar. Uma curiosidade. Enfim, meu amigo e minha amiga, a Blitz
ainda hoje é um símbolo de uma era, é uma ponte entre o underground e o mainstream, entre o rock e o pop, entre o humor e a crítica social, tá? Mesmo nos dias de hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da Blitz. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito da banda. O que é que você sentiu quando você ouviu Você Não Soube Me Amar pela primeira vez? O que é que você sentiu nas canções da Blitz? Como elas afetaram a tua vida, o teu humor? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e seus amigos e até a próxima e muitas gargalhadas para vocês. Valeu!